Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Você e sua família merecem uma cobertura que é referência em competência e humanização. O Santa Casa Saúde está pronto para atender você através do sistema Abrange. São mais de 200 pronto atendimentos em todo o Brasil para casos de urgência e emergência. Atendimento em locais credenciados pelo 0800 722 7511. Santa Casa Saúde. Associe-se já pelo 3321 7400. A Minerva Beef Shop é uma loja modelo para o amante da carne, onde o público poderá encontrar os melhores produtos com a qualidade Minerva Foods para o cardápio do dia a dia, ocasiões especiais e o tradicional churrasco. Tem também setores de frios e laticínios, padaria e bebidas. A Minerva Beef Shop é uma loja de carnes que valoriza o ingrediente principal das nossas refeições. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Com você logo de manhã. Com você para economizar. Com você e com seus amigos. Com você em todos os momentos. Alto Posto Berrantão. Tudo de bom para você, 24 horas, todos os dias. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. Poliplástico, atua na industrialização de tubos de polietileno. Uma empresa ecologicamente correta que se preocupa com o meio ambiente. Vendas somente para empresas. Distrito Industrial 2, Barretos. Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 3322-4351 e 3322-7332. Loja MAP. Hoje nós temos o máximo prazer de trazer ao programa professor e doutor Kleber Aparecido da Silva. Ele é pós-doutorando em Linguística Aplicada pela Unicamp e pela USP e professor e pesquisador do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília e muitas outras coisas. O seu currículo é enorme. É um barretense que orgulha nossa cidade lá fora e vamos trazer aqui para uma entrevista, lógico, o seu conhecimento sobre toda a matéria que ele leciona em Brasília. Dr. Kleber Aparecido, tudo bem? Prazer muito grande recebê-lo no programa, hein? Eu que agradeço, doutor Luiz, por esse convite. Aproveito a oportunidade a fim de cumprimentar toda a comunidade barretense. Me sinto super lisonjeado de estar nesse programa e certamente eu acho que essa interlocução vai ser muito interessante. Agradeço muitíssimo essa oportunidade e cumprimento a todos.
Dr. Kleber, professor Kleber, não sei como é que você gosta de ser chamado, pode chamar de professor. Kleber. Tudo bem? Kleber, você nasceu em Barretos. Isso, eu nasci em Barretos, né? Sou barretense da Gema, com muito orgulho, né? A minha família, no qual eu gostaria de cumprimentar, meus pais são, Ainda moram em Barretos? Meus pais moram em Barretos, eles moram aqui no bairro Cristiano de Carvalho. Sim, né? sim. Tanto meu pai Rubens, quanto minha mãe Aparecida, né? Cida Silva. Tem mais irmãos? Tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Dois tenho irmãos. um irmão, o Gustavo Henrique da Silva, e uma irmã, agora casada, que mora também no Cristiano de Carvalho, a Gisele Cristina da Silva. E também gostaria de cumprimentar toda a minha família, também meu cunhado, o Alex, e toda a minha família que está presente. Né, eles moram aqui no Cristiano de Carvalho e no Barretos 2. Gostaria de cumprimentar todos. Kleber, você fez o curso primário onde aqui em Barretos? Então, aqui no colégio primário, eu estudei na escola Benedito Realindo Correia, né, ali no bairro Nogueira, onde eu fui criado. Aí depois eu fiz... Lembra algum professor que marcou a sua passagem lá? Lembro vários professores. Acho que certamente vários professores vão estar assistindo esse programa. Né? Lembro a professora Flávia do 1º ano, a professora Wanda no 2º, a professora Edmir no 3º, a professora Neide, que infelizmente é falecida, que era esposa do Beronha, no 4º. Tive vários professores, né? A professora Maraísa, a professora Cleia, vários outros professores da área lá na Escola Benedito Realindo Correia. A professora Virgínia, que foi minha professora de Educação Física. Então, certamente, toda essa comunidade, né? Eu gostaria de cumprimentar. E a gente foi até emocionado de relembrar, talvez alguns nomes, a gente vai lembrar todos eles, mas com muito carinho eu lembro desses professores. E depois do primário, aí você fez o ginasial, né? Isso, o ginasial. Já era ginasial na sua época, né? Na minha época era... Porque mudou tanto porque agora a nomenclatura, né? Agora é fundamental, médio, exatamente. Né? O ensino fundamental hoje seria fundamental 1, fiz no Benedito Realindo Correia. O fundamental 2, que seria do 5º até o 9º ano, na escola Benedito Realindo Correia. Aí no ensino médio, eu fui para o embaixador Macedo Soares, o antigo vocacional. E aí depois, no 3º ano, eu tive o prazer de estudar no colégio particular aqui em Barretos, colégio Objetivo, no qual gostaria de agradecer e comentar também todos aqui presentes, que me concedeu uma bolsa de estudos na época, para eu terminar o 3º colegial na época, 3º ano, e depois fazer o cursinho, se fosse necessário, para ingresso na universidade. Bom, e depois, você fez o cursinho lá também? No Isso, aí não deu certo fazer o cursinho, por quê? O que aconteceu? Na época, deu certo eu passar em algumas universidades públicas, né, tanto no estado de São Paulo quanto fora. Sem cursinho, sem nada? Sem cursinho. Já foi direto, né? Direto. Cabeça boa, né? Não imagina. Moço inteligente o Kleber. Imagina, bondade. Os professores, sou fruto talvez do empenho de professores aqui de Barretos, né? Aí eu ia fazer o cursinho, não foi necessário, eu prestei algumas universidades, e aí deu certo eu passar numa Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto? Ouro Preto, onde eu fiz minha graduação. Você fez a graduação em que lá em Ouro Preto? Eu fiz na Universidade Federal de Ouro Preto, eu fiz na área de letras, né, língua portuguesa, língua inglesa, licenciatura plena em língua inglesa, e fiz bacharelado em legendagem de filme e dublagem. Foi essa a minha graduação na Universidade Federal de Ouro Preto. E depois daí? Aí depois que eu terminei a graduação, né, isso aí foi no século passado, né, no século passado automaticamente, aí eu fui tentar a especialização na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, na área de línguas estrangeiras. Línguas estrangeiras. Linguística aplicada e línguas estrangeiras. Isso foi, aí eu fiz a especialização lá. Aí depois, eu tentei o mestrado, coincidentemente deu certo de passar na Unicamp, aí eu fiz o mestrado na área de linguística aplicada, o ensino de línguas estrangeiras, onde foi uma educação muito interessante na Universidade Estadual de Campinas. Aí terminando o mestrado, eu tentei o doutorado, aí eu passei na Unicamp e passei na Unesco, São José do Rio Preto. Sim. E aí até meu orientador falou assim, Kleber, seria interessante que você fosse para uma outra universidade, para você se oxigenar academicamente e tal. Aí eu fui para a Unesco São José do Rio Preto, eu terminei meu doutorado. Aí depois, quando eu estava no envio de Você fez doutorado em língua estrangeira? Línguas estrangeiras. Meu doutorado foi em estudos linguísticos na área de línguas estrangeiras e língua materna. E meu doutorado foi voltado para formação do professor de línguas estrangeiras para o meio virtual. Esse curso, esse doutorado em linguística estrangeira, você estuda o idioma ou o histórico das línguas? Como é que é o negócio? Bem, a linguística, uma das áreas da linguística é justamente talvez investigar historicamente as línguas. Agora, a minha área de atuação é na área da linguística aplicada. Então, o que é a linguística aplicada? A linguística aplicada é um dos campos de investigação
que trabalha com a linguagem numa prática social real, né? Então, eu trabalho em que perspectiva? No meu doutorado, eu vi a questão do aprendizagem de línguas estrangeiras para o meio virtual. Então, na época, estava surgindo a questão do MSN, o VU, estava surgindo esses aparatos tecnológicos, e minha tese de doutorado foi tentar mostrar como esse aparato tecnológico poderia se auxiliar para o professor em formação inicial e em formação contínua, para que ele pudesse aprender línguas, né? Então, qual que foi minha tese de doutorado? Foi da seguinte forma, minha tese, né? Eu tinha um aluno do curso de letras, no caso da Unesp de Rio Preto, ele estava em formação inicial. E fora do Brasil, tinha um outro aluno que estava em formação inicial. Eu coloquei eles em contato. O brasileiro ensinava o português para o estrangeiro e o estrangeiro ensinava o inglês para ele. Sim, e nós sim. tínhamos um mediador, que no caso era um mestrando, doutorando, que ele tentava auxiliar se houvesse algum conflito. Isso é uma tese que você estava formulando, né? Essa foi minha tese de doutorado, né? No real, não aconteceu, apenas como tese, né? Como tese. Ela aconteceu em que perspectiva? Porque a nossa ideia é que isso voltasse a ser uma política para o estado de São Paulo. Sei, né? sei, Então nós tivemos um projeto aprovado, que minha tese estava vinculada a esse projeto, chamado Teletandem Brasil, Línguas Estrangeiras para Todos. Como é que é o primeiro nome? Chama Teletandem Brasil. Teletando? Teletandem Brasil, Teletandem. Línguas Estrangeiras para Todos. Né? Tandem, né, em alemão, significa aquelas bicicletas que duas pessoas andavam na bicicleta. E teletandem era o quê? Seria uma plataforma em que a pessoa teria vários aparatos tecnológicos para que ela pudesse, no formato de cooperação, colaboração, autonomia e reciprocidade, construir coletivamente o conhecimento. Então, seria mais ou menos assim, doutor Luiz. O senhor ensinaria o inglês para mim e eu ensinaria o português para o senhor e a gente teria esse processo de interação. E se porventura tivesse algum conflito, automaticamente entraria um mediador, que era um mestrando ou doutorando, que auxiliaria no processo de conflito cultural, caso surgisse. Essa interação entre um brasileiro e um americano, vamos assim chamar, é feito através de faculdades? Como é que é? De universidades? Ela é feita em universidades, né? O projeto Teletandem, ele envolvia várias universidades na Europa, na Ásia, na África e na Oceania, em várias partes do mundo, né? Então, eu via que língua o aluno queria aprender e eu fazia no formato de convênios automaticamente. Que tinha esse projeto que foi patenteado pelo CNPq, teve o apoio também da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E o nosso desejo é que esse projeto se tornasse uma política brasileira, essa é a nossa ideia. Que nas nossas escolas públicas, né, por exemplo aqui de Barretos, né, o aluno pudesse interagir com o aluno fora do Brasil por meio desses aparatos tecnológicos que nós temos. Né? Tem que imaginar como que seria interessante que um aluno aqui de uma escola pública de Barretos, por exemplo, pudesse interagir com um aluno, por exemplo, que estivesse lá na África ou estivesse na Oceania, na Europa, e um ensinava a língua para o outro. Então essa era a proposta. E além de ensinar a língua, a amizade que se faz, o intercâmbio cultural também, entre um país e outro, né? É de suma importância, né? Até na Universidade de Brasília, eu tenho trabalhado um pouquinho com os países falantes de língua portuguesa. Então, meus projetos, né, na Universidade de Brasília, no Itamaraty e no Ministério da Educação, são voltados para que o nosso aluno pudesse interagir com os países falantes de língua portuguesa. Né? Os alunos que estão em Moçambique, que estão em Goa, na China, que estão, Goa, na Índia, que estão em Macau, na China, que estão em países... Mas aí não se aprenderia uma outra língua, né? Mas aí que entra a questão, né? Dá a ideia que é a mesma língua. Acaba não sendo. Né? Se você analisar linguisticamente falando, talvez o português falado do Brasil... É diferente do português de Portugal. Né? Completamente diferente. Né? Até nós temos hoje uma gramática do português falado do Brasil, né? Foi até publicada pelo nosso colega da Unicamp, o Ataliba de Castilho, e ele mostra que a gramática normativa de Portugal é completamente diferente. Então, nós vamos ter essas variedades, né? Você vai em outro estado brasileiro, por exemplo, você vai no Nordeste, muitas vezes você não entende o linguajar lá, né? Exatamente. Completamente diferente. Até eu brinco, né, com meus alunos lá da graduação e da pós, né, de que o Brasil, não existe um Brasil, existem vários Brasis. Vários Brasis, né? Não tenho dúvida. Em que perspectiva esse plural, o Brasis, né? Porque o falar, por exemplo, do estado de São Paulo, vamos usar como exemplo o estado de São Paulo, o falar paulista do falar paulistano é diferente. Em contrapartida, o falar paulista do norte é diferente do nordeste, do estado de São Paulo, é diferente do sudeste, então vai ter essas variedades, né? E quando você pensa em Brasil, então, aí você vai pensar nessa multiplicidade de linguajares, de forma de falar completamente diferente.
E esse intercâmbio já existe em grande quantidade no Brasil? Olha, Como é? esse processo que eu chamo de internacionalização, ele está muito vigente no Brasil, né? Hoje, embora existam algumas políticas brasileiras, acho que o próprio telespectador conhece muito bem, as políticas chamadas Ciências Sem Fronteiras, né? Isso. Ele tem derrubado as fronteiras. Como é que é esse programa Ciências Sem Fronteiras? Bem, o programa Ciências Sem Fronteiras é uma iniciativa do Ministério da Educação, Sim. onde eu defendo que é uma política interessante, onde ele pensaria no processo que a gente chama de internacionalização. Ou seja, o aluno brasileiro vai para fora do Brasil a fim de estudar em universidades da Europa, da África, da Ásia, da Oceania, até na América Latina, e os alunos de lá vêm para cá, para o Brasil, a fim de estudar nas nossas próprias universidades públicas brasileiras. E dentro do Ciência Sem Fronteiras, a única crítica que eu faria ao Ciência Sem Fronteiras, não sei se eu posso fazer essa crítica, mas é uma crítica que eu faço, é que ela é uma política... Estamos num país democrático, né, Kleber? Né? Agora, você vai deixar para fazer essa crítica no próximo bloco, já que nós terminamos o primeiro, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o professor Dr. Kleber Aparecido da Silva. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o barretense que está brilhando lá fora, Dr. Kleber Aparecido da Silva. Você estava falando no bloco anterior sobre algumas críticas que você faz ao programa Ciências Sem Fronteiras. Pode continuar, Kleber. Bem, uma das críticas que eu faço, né, a essa política brasileira chamada Ciências Sem Fronteiras, a primeira questão, né, eu me pergunto o que é ciência e a segunda pergunta, o que é fronteira? Né? Quando se fala de ciência, existem algumas áreas que são valorizadas no Brasil. Sim. Dentre elas as áreas exatas, das biológicas, são muito valorizadas no Brasil. Só que, para mim, ciência é muito mais do que isso. Existem outras áreas também que são ciência. Dentre elas, as áreas das ciências humanas. É uma ciência. É uma ciência também. Quem fez medicina pode ser um cientista. Mas quem estudou antropologia, sociologia, letras, pedagogia, também pode ser um cientista. E são apenas algumas matérias que levam esse estudante brasileiro lá fora? Exatamente. Então, essa política brasileira, ela valoriza algumas áreas do conhecimento. E a nossa área... Quais são as áreas do conhecimento? São todas voltadas para a área de tecnologias, na área da matemática, na área justamente das chamadas exatas e biológicas. Áreas humanas, nada? Nada. Surgiu agora uma proposta, que eu vou falar depois um pouquinho, que é uma tentativa de um Ciência Sem Fronteiras para a área de humanas. Sim. Mas o que está acontecendo no Brasil? Eles valorizaram muito essas áreas, que é digno de muito louvor, eu achei interessante essa iniciativa, porém, o que está acontecendo no Brasil? Os alunos estão saindo do Brasil, Dr. Luiz, para estudar em universidades em Dublin, por exemplo, na Irlanda, em Georgetown University, nos Estados Unidos, eles chegam lá sem um conhecimento de língua estrangeira. Então, na minha perspectiva, até falei na época, quem criou essa proposta no Brasil foi no regime do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que foi uma iniciativa interessante. Até tive uma reunião com ele lá no Ministério da Educação e mencionei isso para ele, que deveríamos pensar numa proposta que o aluno pudesse também aprender línguas estrangeiras, né? E aí, eu acho isso de suma importância, a pessoa tivesse talvez como prioridade, talvez, dentro de Ciências Sem Fronteiras, a questão de línguas estrangeiras. Depois, com o advento, com o surgimento de várias colegas que pensam dessa mesma forma, surgiu uma política brasileira chamada Inglês Sem Fronteiras, que é uma política agora, coordenada por minha colega Denise Abreu Lima, da Federal de São Carlos, tem feito um trabalho brilhante no Ministério da Educação, onde pensou nas universidades prepararem os alunos para o inglês, por exemplo, para eles terem a questão do inglês, chamado Inglês Sem Fronteiras. E agora surgiu várias outras, né, línguas, surgiu agora o português para estrangeiros, surgiu a questão do francês sem fronteiras, né, surgiu a questão do espanhol sem fronteiras, várias outras línguas estrangeiras sem fronteiras. Então, eu acho assim, não sei se o doutor concorda comigo, se o telespectador concorda, essa política de ciências sem fronteiras, acoplada com a política de línguas estrangeiras, ela é interessante. Eu defendo essa política. Só que, para mim, não basta que esse aluno aprenda uma língua estrangeira na graduação.
ele tem que aprender essa língua estrangeira dentro da educação básica. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Né? É isso que eu defendo, né? Deveríamos pensar numa proposta brasileira que valorizasse as línguas estrangeiras quando o aluno estivesse lá no ensino fundamental 1, por exemplo, na primeira série do ensino fundamental 1, e que chegasse no final do ensino médio, não verbalizando the books on the table, ou hoje uma questão tecnológica, the e-books on the tablet, né? Mas ele tivesse um domínio de uma língua estrangeira. Então, isso que eu defenderia. Né? Mas foi retirado do currículo a língua estrangeira no ensino fundamental, do ensino... Não tem mais? Então, a questão das línguas estrangeiras, nos documentos, a gente chama de... Porque na minha época estudava até francês, latim, inglês, estudava tudo, né? Era muito Acabou tudo isso? Não tem mais? Então, hoje, no ensino fundamental 2, que é do 5º até o 9º ano, é obrigatório a oferta de uma língua estrangeira. Né? No contexto brasileiro, a língua muito utilizada é a questão do inglês. Né? E no ensino médio, existe uma sugestão, pelas orientações curriculares para o ensino médio, de se aprender inglês e espanhol. Aí agora o que eu questiono muito será que o nosso aluno de uma escola pública, quando termina o ensino médio, será que ele está sabendo interagir, né, em inglês e em espanhol? É né? verdade. Então, se a gente parar para pensar, né, o processo de língua estrangeira no Brasil, eles são um processo muito confuso e difuso. Até eu uso um termo, né, escrevi um texto recentemente no Correio Brasiliense, eu falei que a sociedade brasileira, no quesito de línguas estrangeiras, ela está tiririquizada. Né? Em que sentido, né, está tiririquizada? No sentido de que falou-se muito do tiririca, que o tiririca não sabia nem ler nem escrever, mas o tiririca ele foi considerado um analfabeto funcional. E até tem um instituto chamado Paulo Montenegro, que fez menção de que cerca de 75% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Então, dentro da população brasileira, cerca de 75% da população brasileira são tiriricas. São tiriricas, né? São tiriricas. Então, ele representa, exatamente. Afinal de contas, o Congresso Nacional é uma representação popular. Exatamente. Ele está representando, então, 75% da população brasileira. 75% da população brasileira que não sabe nem ler nem escrever. É verdade. Então, até o assessor dele uma vez me perguntou, né? O que Aliás, fazer, então? Aliás, esse 75% pode até ter algum curso, mas não sabe ler e escrever, né? A verdade é essa, né? Exatamente, não sabe ler e escrever. Né? Então eu fico me pensando, como destiririquizar a sociedade brasileira? Né? É muito simples, né? É criar uma proposta política propositiva para a valorização das línguas estrangeiras. Né? E eu também não defendo, né? Não defendo que deveríamos valorizar talvez o inglês, o espanhol e desvalorizar a nossa própria cultura. O que eu defendo veementemente é que deveríamos aprender uma língua estrangeira, mas ao mesmo tempo começar a valorizar a nossa forma de falar, o nosso português. Então, eu acho que nós devemos primeiro aprender o português, que nós não sabemos o português. Exatamente. A maioria não sabe falar, não sabe gramática. Como é que você vai aprender uma língua estrangeira se nos cursos que nós temos não se ensina bem o português? Exatamente. Então você não pode jamais ir para o inglês, jamais ir para o francês. Eu achei um absurdo na época, não sei se você concorda, tirar o latim do nosso currículo. Porque o latim é a base. É a base de tudo, você não acha isso? Concordo plenamente. Eu acho que o que eu tenho defendido, né, no grupo de pesquisa, no CNPq, na própria Universidade de Brasília e na CAPES, eu tenho defendido que nós, como brasileiros, precisamos conhecer nossa própria língua, nossa própria cultura. Né? Por exemplo, em Brasília, quando criaram Brasília, a gente falava que os candangos foram lá. Os candangos foram lá. Então nós temos de compreender o que é um falar candango, o que é uma cultura candanga. Nós, como somos barretenses, né, que temos as nossas peculiaridades, sejam linguísticas e culturais, nós precisamos de valorizar a nossa língua barretense e a nossa cultura barretense. Né? Até eu acho, não sei se o telespectador concorda, se o senhor concorda também, que Barretos ele não pode mais ser conhecido como sendo uma referência no tratamento de câncer, onde nós temos um hospital que ele é reconhecido, ele é conhecido e reconhecido nacionalmente, internacionalmente, e não podemos ser apenas conhecidos como uma cidade da terra do peão apenas. Nós precisamos ser conhecidos como uma cidade em que tem essas manifestações culturais, essas manifestações linguísticas, mas conhecido também como um local onde tem uma educação de qualidade. Eu acho que é isso que nós precisamos de pensar. Uma educação de qualidade. Né? Pelo menos essa é a bandeira que eu tenho levantado. Né? No passado nós já tivemos uma educação de qualidade. Naquela época, nos anos 60, nos anos 50, 60, o aluno fazia o científico no Estadão e já não precisava nem de cursinho, já entrava direto em universidade, porque os cursos eram bons, os professores eram perfeitos naquela época, né? A desvalorização do magistério
foi muito grande, né, Kleber? Exatamente, concordo plenamente com o senhor. Hoje em Barretos, eu acredito que nós temos escolas que são referências, com professores excelentes, no qual, por exemplo, toda a minha formação, que foi escola pública, advém justamente desse conhecimento desses professores. Porém, igual o senhor falou muito bem hoje, ser professor hoje no Brasil... É mais um sacerdócio. É mais um sacerdócio. É um sacerdócio. É visto como ocupação e não como profissão. Então, em outros estados, né, por exemplo, recentemente interação com colegas na Finlândia, lá na Finlândia é de praxe, né? Muita gente quer ser professor. Por que razão? Porque é valorizado, existe uma política de valorização, né? Hoje, por exemplo, se a gente vê hoje a política brasileira acerca, por exemplo, da educação, cerca de 7 bilhões que seriam utilizados para a educação foi utilizado para outros fins. Então, se a gente tivesse uma proposta, se duas coisas no Brasil fossem prioridade, né? Se educação fosse prioridade e se saúde fosse prioridade, nós teríamos os melhores hospitais do mundo, nós teríamos as melhores escolas e universidades do mundo. E hoje, o que me deixa muito chateado é que no hall das 200 melhores universidades do mundo hoje, nós só temos 7 brasileiras. Né? Das 200 melhores universidades do mundo... Do mundo, só 7 brasileiras? Só 7 universidades brasileiras. E entre as 100, nós tínhamos... Você citaria 2 ou 3 ou as 7? Cito. As 200 universidades do mundo que entram no hall, as brasileiras foram USP, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, terceiro, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que teve um retrospecto, um crescimento muito grande. Quarto lugar, a Universidade de Brasília, né, no qual estou ligado, né, em pesquisa e ensino. Quinto, a Universidade Federal de Santa Catarina. Sexto, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E sétimo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Talvez eu possa ter mudado a ordem delas aqui, né? Isso. Mas são essas 7 brasileiras que figuram entre as 200 melhores universidades do mundo. E que nos surpreendeu agora é que nós tínhamos 2 universidades que estavam entre as 100, que era a Universidade Estadual de São Paulo, a USP e a Unicamp, que agora não figuram entre as 100, elas estão depois de 100 automaticamente. Então, isso denota algo, isso mostra algo para a gente refletir, né? Que nós precisamos de rever talvez as políticas de ensino, de aprendizagem, de formação de professores. Tem que rever urgentemente, né? Vamos ver se esse lema Pátria Brasil, Pátria Educadora, seja levado adiante, né, Kleber? Esse era o nosso desejo. É o nosso desejo. E eu acho que o slogan foi ótimo. O slogan foi perfeito, foi perfeito. Perfeito, mas esse slogan vai fazer sentido, né, se realmente tiver uma ação definitiva, né? Como é que você está vendo, eu vou fazer uma pergunta para você responder no próximo bloco, como é que você está vendo a escola pública, tanto do ensino médio como do ensino superior, no Brasil atualmente? Mas vamos para mais um intervalo rápido para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o professor Kleber Aparecido da Silva, um homem, um barretense que brilha lá fora. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor doutor Kleber Aparecido da Silva. Kleber, eu perguntava a você para responder agora, como está o ensino público no Brasil? Do ensino médio, o ensino superior. Vamos começar pelo ensino médio, as nossas escolas. Bem, essa é uma ótima pergunta, né? Como que está, talvez, uma radiografia, né? Ou talvez uma linguagem mais tecnológica, como está o Instagram, talvez, da escola pública brasileira. Eu, como professor da Universidade de Brasília, eu sou um pesquisador que estou em algumas escolas públicas do Distrito Federal. Estou lá em uma escola, 4 escolas públicas do Distrito Federal. E eu estou em contato, né, todas as semanas com o professor, estou dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, para compreender quais são as limitações, as fragilidades, os problemas que passam os professores dentro da escola pública. O Distrito Federal, né, quem não conhece, talvez fique convite para conhecer a Brasília, eu considero a educação do Distrito Federal uma educação muito privilegiada, em vários sentidos, dentre elas... Só a saúde que não está bem em Brasília, porque se a educação está bem, ótimo, né? Exatamente. Nós tomamos uma crise na questão dos pagamentos dos professores, dos servidores lá,
Mas a proposta que eles têm de valorização dos profissionais da educação e da saúde é bem melhor do que em outros estados. Sim. Mas, estando dentro de uma escola pública, a gente percebe os dilemas que passa um professor, né? Hoje, ser professor no Brasil não é algo para qualquer pessoa. A pessoa, para ser professor hoje no Brasil, na minha leitura, ela precisaria de uma formação sólida na sua área do conhecimento e precisaria também estar antenados com as questões que surgem, que emergem na nossa própria sociedade. Agora, bater no Instagram, né, uma foto, né, talvez, da educação brasileira, a foto nossa talvez não é uma foto tão positiva, né? Por que a razão não é uma foto tão positiva? Vou usar para o telespectador apenas um exemplo para exemplificar essa questão, né? Por exemplo, hoje, o Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, cerca de 6 milhões de brasileiros fizeram o Enem. Desses 6 milhões que fizeram o Enem, cerca de meio milhão tirou 0 na redação, né? O que isso denota? Isso, para mim, dá uma radiografia interessante para o processo do ensino médio, né? Que radiografia é essa? Mostra que nosso aluno está com muita dificuldade nas tessituras de texto, não compreende, né? Não compreende o texto, né? Não compreende o que o professor explica muitas vezes. E não tem maturidade intelectual para adentrar o ensino superior, né? Isso denota isso, né? Alguns alunos a gente viu, né, colocam hinos de clube, outros alunos deixam em branco, outros fazem fuga ao tema. Isso aí é apenas uma minoria que faz isso. Mas pegando textos, né, de alunos que participaram do Enem, a gente percebe a dificuldade que esse aluno tem. Então, hoje, se 6 milhões, até um dado que eu escrevi, né, escrevi esse texto para o Correio Brasiliense, um jornal lá de Barretos, e também para o Jornal Diário de Barretos, tentando questionar essa questão, né? Se cerca de 6 milhões de alunos fizeram o Enem, é porque esses alunos se acham preparados para o ingresso ao ensino superior. Lógico. Eu parto dessa ideia, já que Porque o Enem dá ingresso ao curso superior, sem precisar o vestibular, né? Sem precisar o vestibular, porque essa era a ideia do governo brasileiro, mediante o Ministério da Educação, de pegar o Enem como se fosse um vestibular para ingresso nas universidades públicas brasileiras e universidades particulares também. Essa era aquelas universidades que aderirem, né, ao Enem, né? Exatamente. A grande parte das públicas estão aderindo ao Enem. Só que o que a gente percebe? A gente percebe que o aluno tem muita dificuldade, né? E o que está acontecendo? Não sei se o doutor concorda comigo, mas a gente pensa em mecanismo para inserir esse aluno dentro da universidade, mas não tem uma proposta para acompanhar esse aluno. Porque o aluno adentra na própria universidade, muitos deles não saem da universidade. Não saem mais da universidade. São jubilados da universidade, porque não tem condições, né, de acompanhar a universidade. Né? Então, eu acho que nós precisamos de rever isso, né? O ensino médio nos mostra um Instagram não tão positivo de ingresso, né? Aí, fazendo agora um preâmbulo com o ensino fundamental 2, nós temos também outros exames que são aplicados, né? Tem um exame no ensino fundamental 1 chamado ANA, chamado Exame Nacional de Alfabetização, que trabalha com a questão de alfabetização e numeramento, no caso... Não seria ENA, então? Exame Nacional de Alfabetização? Não seria melhor? Seria... ENA? Porque eles chamam de avaliação. Avaliação Nacional de Alfabetização. Então tá certo. Deveria ser, né? Eu concordo plenamente. Mas esse exame chamado ANA, né? A Avaliação Nacional de Alfabetização... Agora está certo, agora dá o ANA. Tá certo. ANA, ele mostra também uma dificuldade desse aluno. Então, eu acho que, não sei se o doutor concorda, se o telespectador concorda, nós faríamos de pensar em pegar os resultados do ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização, pegar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e ver que mecanismo a gente poderia fazer para que esse aluno pudesse melhorar na escrita dos textos, na questão da matemática, a matemática aplicada, vivenciada, a biologia do dia a dia, a química do seu dia a dia, assim por diante. Então, a radiografia não é tão positiva, diferente de outros países, né? Tivemos até recentemente aquele programa chamado Globo Repórter, né, que mostrou a educação na Finlândia e na Suécia, né? Até estou com projetos nesses países, é muito diferente da proposta brasileira. E qual seria essa proposta boa para a gente reformular essa política para valorizar o professor, para dar uma escola pública de qualidade para o estudante brasileiro? Bem, eu defendo de que para criarmos condições para ter uma educação de qualidade, era investir na formação desse professor. Né? Quando eu falo de formação, eu me refiro à formação inicial, né, nos cursos de graduação, e também criar mecanismos para uma proposta de formação contínua. Por exemplo, Mas para dar uma boa formação ao professor,
tem que dar um bom ensino médio a todo mundo. Então, de qualquer forma... Exatamente, por isso que a base é a política de educação básica. A educação o foco básica hoje deve ser imprescindível. Né? Porque geralmente o governo brasileiro ele só investe em universidade. É a mesma coisa que você construir uma casa pelo teto, né? Você tem que construir pelo alicerce, né? Exatamente. Que é o ensino fundamental. Exatamente. É o ensino de base. E hoje o governo brasileiro está investindo mais, eu acho que nem tanto em universidades públicas, está investindo mais nos chamados antigos Cefetes. São as escolas, no caso, técnicas e tecnológicas. Né? Está valorizando muito as escolas técnicas hoje. E está né? esquecendo as próprias universidades. Né? Hoje, a verba que vai para as escolas técnicas é muito maior do que vem para as próprias universidades. Por que você acha isso? O governo brasileiro quer fomentar, quer que o aluno tenha emprego de imediato, para formação profissional. É essa a visão do governo? Eu acredito que seja essa a visão. Eles querem criar os cursos tecnológicos. Quero deixar bem claro, né? Não estou criticando, né, não, essa política lógico. brasileira. Eu acho que é interessante, né, de você... Mas não pode abandonar as universidades. Hoje existe um certo descompasso, né, daquilo que se investia e do que se investe hoje. Embora haja algumas propostas de internacionalização. Hoje nós temos muita coisa positiva acontecendo. Por exemplo, a questão da internacionalização. Eu fiz menção no bloco anterior de que nós existe os chamados Ciências Sem Fronteiras, e hoje tem português sem fronteiras, inglês sem fronteiras e tal. E tem o processo de mobilidade internacional. Né? Que é nossos alunos ir para fora. Por exemplo, meus alunos da própria Universidade de Brasília estão indo para Cabo Verde, Guiné-Bissau, Goa, Moçambique, Itália, vários países na Europa, nos Estados Unidos, né? Especialmente em Georgetown University, onde nós temos alguns convênios. Então, o brasileiro está saindo para lá, né? E vários de lá estão vindo para cá. Só que o que está acontecendo hoje, até é um dado interessante, eu chamo isso de fuga de cérebros. Né? Vários alunos bons estão saindo aqui do Brasil, eles saem para lá, mas não voltam mais. Por que eles não voltam? Talvez porque gostaram de lá, né? Do país onde eles estão. Mas, passando a ideia de que nós, né, o contribuinte brasileiro, barretense, paga os seus impostos, todos em dia, né, automaticamente, presume-se que esse aluno ele pudesse ir para lá e pudesse voltar para trazer uma contribuição social. Mas ele vai e não quer voltar mais. Não quer voltar mais. Isso está acontecendo com vários. E outros estão indo, né? E estão voltando porque não conseguem acompanhar as aulas automaticamente. Então, nós somos esse paradoxo, né? Os grandes cérebros estão indo e estão ficando, e talvez aqueles que poderiam ser grandes cérebros estão indo e voltando, e não correspondendo àquele investimento que deveria ser feito para ele, né? Depois desses cursos todos que você fez, você voltou para Barretos para licionar? Então, eu gostaria de voltar, né? Não, mas você chegou a licionar aqui. Sim, eu trabalhei aqui em Barretos, né, em várias universidades aqui de Barretos, né, em região, no qual eu gostaria de aproveitar a oportunidade de cumprimentar uma dessas universidades, onde eu tenho um carinho muito grande, né, a Faculdade de Barretos, né, sob a coordenação na época do Dr. Olívio, né, do André Rezec, do Chad. São profissionais que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Até naquela época eu trabalhei com a Bina, né, no qual queria cumprimentar também a Bina, o Carioca, profissionais que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande automaticamente. Então foi um local que eu trabalhei e eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar nesse local, né, e hoje de continuar a manter contatos com esses profissionais aqui de Barretos, né. E precisamos de pensar, na minha leitura, em criar outros locos, né, de ensino, de pesquisa, de extensão. Esse era o meu desejo. Eu acho que o desejo que qualquer barretense que está na área de educação é que nós, de Barretos, pudéssemos ser conhecidos como algumas referências, né? Por exemplo, quando você fala de Campinas, você pensa em várias coisas, né? Mas você lembra que tem a Unicamp lá, né? Entendeu? Quando você fala de São Paulo, você pensa que tem várias coisas, mas você pensa na USP. Na USP, né? Não tenha dúvida. Mas, e Barretos, né? Não estaria na hora, aí fica uma provocação, tá? Uma provocação de nós criarmos mecanismos, sejam eles políticos, ideológicos, científicos, para ter uma universidade estadual em Barretos, por exemplo, uma Unesp, um campus da Unesp aqui. Ribeirão Preto, você já lembra da USP também, lá de lá, né? USP, que beleza, né? Então seria interessante. São José do Rio Preto, temos a Unesp. São Carlos também, né? A Federal de São Carlos. Federal de São Carlos. São Carlos, por exemplo, é uma referência. A UFSCar hoje, nós temos a USP e temos a UFSCar. Nós temos uma universidade estadual, no caso, nós temos a USP, Universidade Estadual de São Paulo, no campus de UFSCar,
em São Carlos, e temos a UFSCar, a Universidade Federal. Eles têm uma estadual e uma federal. Então, eu acho que é isso que nós iremos pensar, em mecanismos, talvez políticos, sejam eles bem incisivos, para nós termos uma referência aqui numa universidade. Acho que seria uma coisa muito boa para a cidade. Professor Kleber, vamos entrar num campo, mas que você vai responder também no próximo bloco. Como está o negro no Brasil? Se nós temos muito racismo ainda, como está a inclusão do negro, quais são as oportunidades do negro nesse país? Eu sempre acho que o negro que estuda, ele terá grandes oportunidades. Não pode ficar apenas, ficar como vítima, vamos assim dizer. Mas você que vai responder melhor todas essas questões, vamos abrir mais um espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Dr. Kleber Aparecido da Silva. Dr. Kleber, professor barretense que já disse que orgulha a nossa cidade lá fora, você é negro, da raça negra. Como está o negro no Brasil hoje? Olha, essa questão é uma questão bem interessante de se falar, a gente foi até emocionado de tratar desse assunto, né? Por quê? Porque nós somos inseridos dentro de um país marcado pela sua miscigenação, né? O Brasil, aliás, não é um Brasil, são vários Brasis, né? Isso. Onde nós temos uma multiplicidade de falares e multiplicidade de raças e de etnias. Em contrapartida, mesmo nós somos inseridos num país onde a marca é a variedade, seja linguística e cultural, nós somos ainda num país homogeneizado. Em que sentido, né? No sentido de que as grandes oportunidades, talvez algumas raças não têm essas oportunidades. E uma das raças hoje, no qual eu me identifico, automaticamente eu sou dessa raça com muito orgulho, é a raça negra, que ainda, na minha leitura, embora existam alguns rascunhos de uma política de inserção social, ainda nós temos muito que caminhar, na minha percepção. Tem muito que caminhar a raça negra ainda? Muito caminhar. Para ter uma comparação, para ter uma competitividade ainda com a raça, vamos dizer, a raça branca, Exatamente. É isso? Por vários motivos. Eu queria listar alguns motivos. Pois né? não, fica à vontade. Acerca dessa questão. Hoje, nós temos uma política brasileira chamada política de cota, no qual eu sou a favor dessa política de cota, né, nas universidades. Se deve a vários fatores, entre elas a dívida que a própria sociedade tem para com a nossa própria raça. Eu defendo veementemente a política de cota. Porém, na minha percepção, precisamos ainda pensar numa identidade brasileira e afro-brasileira, né? Infelizmente, né, eu peguei até um dado do instituto que faz o censo, né? Quando a pessoa chega para fazer o censo, as pessoas têm que falar de que raça que ela é, de que etnia que ela é. E para minha surpresa, alguns se denominaram afros ou brancos e assim por diante, mas alguns se denominaram com tonalidade de chocolate. Ah, é? Por exemplo, eu vi tonalidade de... Eu não conhecia, não é mesmo? sonho de valsa, né, diamante negro, marrom bombom e assim por diante. O negro? Muitos negros se auto-identificaram sendo dessa forma. Como bombom? Bombom, diamante negro ou coisa do tipo. Da ideia que é até uma piada, mas é algo sério. É Você sério, pode entrar cara? depois no censo automaticamente e ver algumas dessas possíveis tonalidades. Por que isso que você acha? Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade onde o preconceito ele é marginalizado. Ele é dito, né, de uma forma de que o preconceito ele não existe, né? É dito que o preconceito não existe, de que nós somos num país onde não há preconceito, onde todo mundo é igual. É igual. Né? E não é. Nós não estamos num país dessa forma, né? Hoje, por exemplo, você fala muito dessas questões do afro automaticamente, porque nós temos pessoas que assumiram o protagonismo brasileiro, né, acerca do seu saber, e aí parece que essas questões começaram a vir à tona, né? Por exemplo, nós tivemos na questão do Supremo, né, um negro, foi a primeira vez que um negro assumiu, né, o próprio Joaquim Barbosa. Aí foi uma representatividade, talvez, da nossa afro-brasilidade, né? Quando nós tivemos a primeira juíza negra brasileira, nós tivemos, talvez, o melhor
o corredor, né, de Fórmula 1, primeiro negro que ganhou. Nós tivemos, né, a posse do primeiro negro nos Estados Unidos, né, influenciado por Martin Luther King. Então, o maior jogador de futebol, o próprio Pelé, de todos os tempos, que o próprio Pelé, que é negro. Então, perceba que em várias áreas do conhecimento surgiram negros que apareceram, que tiveram um grande... né? Por exemplo, aqui na própria comunidade barretense, nós temos vários negros, entre elas a própria Elisa Lucas, que é uma representatividade nossa. Elisa, nossa grande amiga, Elisa Lucas, inclusive já veio no programa também, nos deu entrevista. Olha só, e uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, tanto ela quanto o Plínio, a professora Elza, que foram pessoas que auxiliaram na minha formação, ao passo que eles até me ajudaram financeiramente a pagar meus estudos, no caso de alimentação em Ouro Preto. Então, assim, eu sou muito grato a essas pessoas que fizeram isso por mim aqui. Então, por que razão eu fiz esse preâmbulo? Só para mostrar que, embora nós hoje vivamos um país multilingüe e multicultural, as pessoas têm medo de assumir essa identidade por causa dessa homogeneização, seja ela cultural. E precisamos de valorizar, né? Assumir esse protagonismo. Olha, eu sou negro, eu pertenço à raça, a mesma raça que uma outra pessoa, que é a raça humana. Se todo mundo tivesse isso na sua própria mente, respeitar o outro, a gente não vai entrar numa dimensão se ele é homem ou se é mulher, se ele é alto, se ele é alto, se é baixo, ou se é gordo, se é magra. Nós vamos considerar todos iguais, né? Até um bom exercício para ser feito, até usava isso em aulas, né, para a gente dimensionar, eu falava assim, ó, gente, passa na Avenida 21, vai no final da Avenida 21. Lá nós temos um local onde você não tem nenhuma dimensão de categorização de pessoas. Nada, né? Você não ali sabe, não tem racismo, não né? tem racismo, não tem injúria racial, não tem não diferença de homem para mulher, não tem alto e magra, todos são iguais. Nós somos mero pó. Né? Então a gente tem que ver o outro como sendo, igual o Paulo Freire falava, né? O grande pesquisador da Unicamp, Paulo Freire, ele falava que ele era nada sem o próximo. Ele precisava do outro para se tornar um ser completo. Então nós temos de ver as pessoas dessa forma. Né? Eu acho também. E agora, chamar, por exemplo, eu te chamar de preto é errado? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Exatamente. Será que eu vou magoar eu falar que o Kleber é preto? Exatamente. Porque preto, até tem colegas que menciona, é cor, né? É cor. E negro é raça. É raça, né? Raça, né? Eu, particularmente, aí vai entrar uma questão muito do próprio indivíduo, né? Eu acho que depende muito do contexto, onde isso é dito, né? Como você chama? Como que você chama? Em que momento é esse, né? Exatamente. Tem gente que vai usar, por exemplo, a palavra neguinho para chamar para outra, neguinha e tal. Eu chama carinhosamente. Exatamente. Não vejo nenhum problema. Agora, Agora, se você está numa discussão, aí é diferente, né? Né? Aí fica assim, por exemplo, a pessoa quando ela veicula esses ditos, esses discursos, num contexto para veicular um preconceito, aí eu acho que tem que ser banido. Nós vimos vários, né? Por exemplo, eu acho que o treinador vai relembrar, né? De jogar banana, né? Dentro do estádio de futebol. Outro, aquela lá no jogo, lembra? Aquela gaúcha que veiculou, isso não veiculou não, você via ela chamar de macaco. Né? Então aquilo ali para mim é uma agressão. Né? E eu acho que essas pessoas, elas não deveriam ser só banidas do esporte, elas tinham que ser banidas do contato social, porque quando a pessoa não vê, o que é o contato social? Por exemplo, esse momento que nós estamos tendo agora, eu estou aprendendo muito com o senhor, a gente vai revendo algumas questões. Então, a gente está trabalhando, nós vivemos em sociedade. Quando o indivíduo não tem uma predisposição de viver em sociedade, ele tem que viver sozinho. Então, né? ele tem que ficar ele tem que estar talvez dentro de uma jaula desprovida de contato social. Eu acho que tudo isso, para acabar com o preconceito, acabar com todas essas questiúnculas entre raças, tem que começar já no primário. Exatamente. Já no ensino fundamental, o professor incutindo na cabeça do aluno, exatamente. Os pais também dentro de casa, entendeu? Porque não ficar esse negócio de preto, negro, isso não pode existir mais, não tem a menor dúvida, né? Agora, você falou em cotas. Você acha realmente interessante cotas? Eu sei que o governo brasileiro deve muito à raça negra, mas, de repente, nesse número de cotas, entra um negro, vamos supor, despreparado completamente para entrar numa universidade e ele garante a sua vaga pela cor que tem. Isso que eu acho meio estranho. Como é que você explica isso para a gente? Bem, só para explicar para o telespectador, para o senhor também, eu sou a favor das cotas, né? Por causa da dívida que a sociedade brasileira teve com as pessoas da minha própria genealogia. Então, é uma forma de pagar uma dívida. Isso. Eu sou a favor das cotas.
Porém, todavia, contudo, entretanto, eu também defendo uma política de acompanhamento. Ah, bom, né? tá Eu certo. acho Isso. também que não basta apenas você escancarar uma universidade para essas pessoas. Nós temos de dar condições para que esse indivíduo possa acompanhar o processo, possa Isso. crescer Aí tá certo. automaticamente. Isso é feito fora do Brasil. Por exemplo, na própria Estados Unidos, por exemplo, vamos usar um exemplo de um negro que teve que é uma referência para nós. Quando fala hoje da questão do poderio afro, nós pensamos em Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama teve uma formação em universidade de ponta nos Estados Unidos. Só que a inserção dele na universidade, fazendo direito, numa universidade renomadíssima nos Estados Unidos, foi um direito que ele teve por cota, mas lá ele teve todo um acompanhamento também, de uma política de acompanhamento. Não querer dizer que o negro não tem condições psicológicas ou cognitivas de acompanhar o ritmo, mas certamente, talvez devido à sua formação numa escola pública, ele não teve as oportunidades que uma outra pessoa teve em uma outra escola automaticamente. Isso. Né? Também não vou entrar numa dimensão que a escola particular é melhor do que a escola pública. Nós temos escolas públicas que são melhores que as particulares. Mas é questão de uma política de acompanhamento. Então, eu defendo veementemente a política de cota, na forma que ela é colocada, mas também defendo veementemente uma política de acompanhamento desse aluno, para dar condições para ele ingressar no mercado de trabalho, que ele possa, talvez, galgar lugares onde nós nunca tivemos a oportunidade de galgar. Kleber, vamos analisar um pouquinho esses movimentos sociais que começaram em 2013 e até hoje está respingando ainda, e mudou muito a dinâmica da sociedade brasileira. Como é que que leitura você tem de tudo isso? Bem, todas as leituras que eu faço de todos esses movimentos sociais é a seguinte leitura, de que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade onde a criticidade e a cidadania fatores preponderantes. Nós somos, igual o senhor fez menção no primeiro bloco, inseridos dentro de uma república democrática, federativa, democrática, crítica, onde as pessoas têm que saber exercer, saber pagar seus impostos, saber de seus direitos, exercer seus deveres. Sim. Então, eu não vejo, embora existam alguns que aproveitaram esses movimentos sociais com violência, com algum tipo de violência, mas eu acredito que a interface mais interessante desse processo é que os brasileiros estão sabendo dos seus direitos e dos seus deveres. Né? Rapidinho, você é a favor da diminuição da maioridade penal de 18 para 16 ou que não tenha idade? Se a pessoa comete, ela tem que pagar pelo crime que cometeu. Como é que você vê isso rapidamente? Eu vejo que o indivíduo, quando ele é cidadão, independente da idade dele, ele tem que saber dos seus direitos e seus deveres. Então, eu parto da ideia, se o indivíduo, ele sabe aos 10 anos que ele cometeu um crime, algo sério, e ele cometeu, ele deveria pagar por aquele crime. Então, não defendo uma idade pré-estabelecida, mas que nós demos condições para que o indivíduo soubesse o que é ser cidadão nesta aldeia global. Eu acho que pelo menos é isso que eu penso acerca dessa questão. Professor Kleber, na história, quem é na humanidade que você acha que transformou o mundo, na sua opinião, que você acha que aquela pessoa foi mais importante para você na humanidade e que se ela aparecesse hoje, você se curvaria em reverência a ela? Pode ser viva, pessoal. Bem, uma pessoa, devido a toda a minha formação, seja ela cultural, linguística e religiosa, né, que eu me curvaria automaticamente, seria Jesus Cristo. Eu acho que Jesus, os preceitos que ele passou aqui na Terra, mesmo sendo uma pessoa perfeita, se nós conseguíssemos fazer dos preceitos dele a nossa filosofia de vida, a gente resolveria todos os problemas da humanidade. E aí, era uma pessoa perfeita. E duas pessoas fizeram menção a ele, né? Mahatma Gandhi e o Martin Luther King. Né? São pessoas, até o Mahatma Gandhi disse uma frase uma vez num livro que eu achei belíssima, ele falou assim, se todos os humanos tivessem uma predisposição de aplicar parte do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, lá de Mateus, capítulo 5, capítulo 7, bem lembrado, a gente resolveria todos os problemas da humanidade. Então, na minha leitura, uma pessoa que me espelha da forma que ele tratava o indivíduo, era uma pessoa de uma família pobre. Nós não sabemos a etnia dele automaticamente, nós levantamos talvez algumas hipóteses. Provavelmente de onde ele nasceu, ele poderia ter uma descendência afro automaticamente. Foi criada pela sua mãe, uma família muito pobre, e mesmo tendo o conhecimento que tinha, ele não humilhava as pessoas. Né? Ele tinha uma política, uma proposta de respeito ao outro. Então, acho que essa é meu lema, de não ver o outro como melhor do que o outro, mas ver o outro como sendo um complemento do meu eu.
Professor Dr. Kleber Aparecido da Silva, foi um prazer muito grande entrevistá-lo no programa. Uma maravilha, gostei muito, viu? Você é um barretense que está brilhando lá fora. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, doutor, pela essa oportunidade. Aproveita poderia só fazer uns agradecimentos. Pode. Agradeço a TV Barretos por essa oportunidade, dessa interlocução. Agradeço muito a Luciana Gomes pela indicação. Uma profissional que eu tenho Luciana Gomes é um espetáculo, né? Sempre dá. Nota 10. Nota 10, não tenho dúvida. Nota 10 em todos os aspectos. Queria cumprimentar toda a comunidade barretense, vários alunos, os professores, a comunidade e minha família aqui de Barretos também. E aproveito também para cumprimentar toda a minha família que está no Barretos 2 também, minha tia Leninha, a Larissa, a minha tia Marli, o Carlos Augusto, também a Thaís. E todos os meus amigos, né, meu tio Mauro também. E o meu lema, eu só queria terminar com uma frase que eu acho que me inspira bastante. Eu acho que para a gente mudar o mundo, precisamos de mudar nós próprios. E quando a gente muda nós próprios por meio da educação, tudo se resolve. Muito bem. É meu lema. Parabéns, professor. Obrigado. E vamos terminar o programa mais uma vez com uma poesia, e desta vez da poetisa Cecília Meirelles. De que são feitos os dias? De que são feitos os dias? De pequenos desejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças. Entre mágoas sombrias, momentâneos lampejos, vagas felicidades, inatuais esperanças. De loucuras, de crimes, de pecados, de glórias, do medo que encadeia todas essas mudanças. Dentro deles vivemos, dentro deles choramos, em duros desenlaces e em sinistras alianças. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Kleber que nos deu essa entrevista. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado.